Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo das finais de conferência da NFL. Essa é a parte 1 do programa, na qual falarei sobre a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Baltimore Ravens, 17-10, um grande jogo. Eu vou terminar de gravar essa parte 1, vou postar e aí vou gravar a parte 2 sobre a final da NFC e já aquela projeção do confronto do Super Bowl, então não deixe de escutar a parte 2 também. Não deixe de se inscrever no Spotify, no YouTube, seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando. Deixa 5 estrelas lá no Spotify. Hoje que vai ter uma promoção que eu vou falar mais pra frente para você se tornar apoiador e ajudar o podcast Cara dos Esportes a permanecer no ar e ter conteúdos exclusivos que continuam durante a off-season. O podcast Cara dos Esportes continua com a cobertura da NFL, tem mercado de free agents, draft, pré-temporada, e quando você pisca o olho, a gente tá de novo na próxima temporada da NFL. Dados os recados, vamos para o programa. O Kansas City Chiefs está no Super Bowl mais uma vez, o quarto Super Bowl da equipe em 5 anos, o quarto Super Bowl em 6 anos do Patrick Mahomes como titular da equipe, uma sequência realmente inacreditável de sucesso. Na verdade é bem acreditável por conta do talento do Patrick Mahomes, né? O que ele fez nos 2 primeiros drives do jogo foi, assim, nível da posição de quarterback sendo jogado no mais alto nível, com uma grande defesa. Ele e o Travis Kelce numa sintonia espetacular. Travis Kelce bateu o recorde de mais recepções em playoffs, que era simplesmente do Jerry Rice, o melhor wide receiver da história do futebol americano. Eles foram brilhantes nesses 2 primeiros drives e no resto do jogo a defesa segurou as pontas e segurou muito bem, mais do que segurou. Levou esse time à vitória. Foi uma atuação ali que o ataque começa brilhando e a defesa por 4 quartos jogou muito bem. Teve algumas big plays ali dos Ravens, mas foram, assim, genialidade do Lamar e um cornerback que escorrega ali, um safety faz a leitura errada. Teve o avanço longo do Zay Flowers, que acabou que ele comete aquela falta ali, que eu achei que foi falta de taunting, né, que a gente fala. Mas realmente foi uma atuação fantástica de um time que tá acostumado a jogar nesse estágio, né? Grande jogo do Mahomes, grande jogo do Travis Kelce, grande jogo do Steve Spagnuolo, que é o coordenador defensivo da equipe. E pro Baltimore Ravens, não tem como não dizer que quem perdeu esse jogo foi o ataque. Note que eu falei quem perdeu foi o ataque, não falei Lamar Jackson. Ele vai ser muito pressionado nessas próximas semanas, nesses próximos dias. Ele de fato não jogou bem, mas pra mim é muito mais um efeito de um plano de jogo que eu não gostei. Eu achei que foi um plano de jogo muito mal feito. Poucas corridas desenhadas pro Lamar. Foram 5 corridas dos running backs do Baltimore Ravens, né? 3 do Gus Edwards, 2 do Justice Hill. Não absolve o Lamar, ele jogou mal, ele quase foi interceptado, além do fumble que ele sofreu, mas eu achei que o plano de jogo foi muito ruim, né? E você vê o que os Bills fizeram bem contra os Chiefs e os Ravens não repetiram, né? Que foram as corridas desenhadas pro Josh Allen, né? E a defesa segurou os Chiefs a 0 pontos no segundo tempo. Se você diz antes do jogo que os Chiefs não marcaram pontos no segundo tempo, acho que a maior parte da torcida dos Ravens ficaria bem confortável sobre a possibilidade da vitória, né? E a gente viu um grande jogo, por exemplo, do Kyle Hamilton. Ele, assim, é forte usar o verbo ceder, né? Porque ele marcou muito bem o Travis Kelce, que fez uma recepção absurda no touchdown, mas ele fez um jogo brilhante, assim, coroando uma grande temporada que ele fez. Eu achei que o Roquan Smith jogou muito bem. Eu achei que o Jadeveon Clowney teve uma falta bem idiota no final, mas a maior parte do jogo ele foi bem. A defesa dos Ravens foi muito bem, né? Mas foi decepcionada pelo ataque. Conseguia devolver a bola várias vezes e o ataque não conseguia aproveitar as chances que teve, né? E alguns tiros nos próprios pés, como foram, por exemplo, como foi a falta do Zay Flowers, e depois teve o fumble do próprio Zay Flowers também no mesmo drive, né? Que sim, ele realmente
colocou... Porque colocar tudo a perder eu acho que seria forte da minha parte falar, né? Mas ali você faz um touchdown e o jogo muda, né? A equipe tava ali perto, ele sofre o fumble tentando esticar a bola ali pela end zone, não consegue. Depois ele sai de campo, ele joga o capacete e bate no banco e corta a mão. Então foi um momento bem... Foram 15 minutos bem burros ali do... Nem 15 minutos, 10 minutos bem burros do Zay Flowers, que no geral fez uma excelente temporada. Vamos entrar no jogo em si, mas antes eu tenho que compartilhar com vocês uma promoção de Super Bowl. Por apenas R$50 no Pix, você se torna apoiador do podcast Cara dos Esportes e tem acesso aos conteúdos exclusivos. Um episódio extra por semana que continua ao longo da off-season. 2 newsletters por semana, que são meus textos que vão direto pro seu e-mail. Isso tudo por 6 meses, então vai te levar a off-season inteira. Todo esse conteúdo continua ao longo da off-season. Aqui no podcast Cara dos Esportes, a cobertura da NFL não para com o Super Bowl. Tem mercado de contratações, draft, muita coisa pra gente discutir durante a off-season. Promoção válida apenas para novos apoiadores. Envia o Pix pra chave caradosesportes@gmail.com e manda o comprovante por WhatsApp para o número 21 99 896 3383. Vai ter o link na descrição para você mandar. Você clica ali, abre a janela do WhatsApp, vai ter a chave direitinho. Mas você manda o comprovante lá que eu vou pegar suas informações para te dar acesso aos conteúdos exclusivos. 6 meses de conteúdos exclusivos por apenas R$50 no Pix, um pagamento só. Então, além de você ajudar, claro, o podcast Cara dos Esportes a permanecer no ar. Vamos pro jogo. Primeiro drive, Baltimore Ravens punch, um drop meio grande, defesa do Trent McDuffie, cornerback dos Chiefs, que foi primeiro time ao Pro. Fez um grande jogo. O Trent McDuffie, segundo ano dele na NFL, fez uma grande temporada. Ele foi bem no primeiro ano, mas elevou a um nível completamente diferente ali, jogando no slot, jogando às vezes aberto, indo pra blitz, fazendo de tudo. Realmente um grande ano do Trent McDuffie. Os Chiefs recebem a bola de volta e conseguem um touchdown. Belo drive. Teve uma terceira descida para 2 jardas, que a defesa dos Ravens foi muito bem. Mas os Chiefs vão para a quarta descida. Hoje, os fãs de punch não vão falar muita coisa, né? Porque foram quartas descidas bem convertidas. O Patrick Mahomes encontra um passe absurdo ali pro Travis Kelce. E depois, de novo, o Travis Kelce com uma recepção absurda contra o Kyle Hamilton, como eu citei. Touchdown, Chiefs 7-0. Os Ravens convertem uma quarta descida também no drive seguinte. Uma grande jogada do Lamar Jackson, uma das poucas corridas desenhadas que eles chamaram pro Lamar. E aí, seguindo o draft, o Lamar foge de um sack a la Eli Manning no Super Bowl 42. Incrível. E consegue o touchdown num passe longo pro Zay Flowers. 7-7. O segundo drive dos Chiefs, que foi o segundo, talvez único bom drive assim de longo. A equipe conseguiu um field goal depois e tal, mas depois desse primeiro tempo a equipe não moveu tanto a bola. Teve uma boa corrida do Mahomes, depois um passe pro Travis Kelce, teve um passe bonito pro Rashee Rice, e aí teve uma jogada incrível que o Mahomes estende a jogada por 9 segundos, encontra o Travis Kelce, que faz uma recepção absurda e depois termina com um touchdown do Isaiah Pacheco. 14-7. E aí parecia que o jogo ia sair da mão dos Ravens, né? O Charles Omenihu força o fumble recuperado pelo George Karlaftis, né? Pra cima do Lamar Jackson. O Omenihu que se machucou, depois não volta pra partida. Só que os Chiefs vão de novo pra uma quarta descida. Não gostei da chamada. Eu acho que tendo uma home você tem que ir pro passe, mesmo sendo uma 4-1. Principalmente você não pode correr numa formação pesada, né? E foi o que eles fizeram. Não conseguiram. Turnover on downs. Os Ravens não aproveitam. Esse foi o drive que o Lamar recebeu o próprio passe, né? Que foi uma jogada incrível. Mas aí o Chris Jones bota o drive no bolso. Ele quase consegue um sack. Depois desvia um passe num screen. Que se você observa bem, o jogador que receberia o passe estava livre. Teria conseguido first down e provavelmente muito mais. Mas foi uma grande jogada do Chris Jones. Mais um punch dos Chiefs. Mais um punch
dos Ravens, e aí os Chiefs conseguem um field goal antes do fim do primeiro tempo, abrindo 17-7. Teve uma falta do Kyle Van Noy, que manteve o drive vivo, né? Que foi ali o... não dá pra dizer que foi uma cabeçada, né? Mas o Travis Kelce tá meio que trocando empurrões. E sempre quando chega o terceiro cara, a arbitragem vai marcar falta nesse terceiro cara, né? Então foi falta mesmo. Depois ele leva uma baita porrada no capacete, uma Mahomes, que mais uma vez dá um first down. Teve uma recepção longa do Travis Kelce, que colocou os Chiefs em alcance de field goal. A equipe até conseguiu touchdown com o Rashee Rice, mas um holding anulou, o holding bem marcado. Mas os Chiefs chutam um field goal de 52 jardas com Harrison Butker. 17-7. O jogo vai pro intervalo. Aí os times começam a trocar punts direto. Foi 3-and-out de início dos Chiefs. Lamar quase é interceptado pelo Nick Bolton na campanha seguinte. 13º drive. É que eu vou notando. 11º, 12º e tal. Os Chiefs vão pro mais um punch. E a linha ofensiva comete duas faltas nesse drive. 2 holdings. Muitos snaps ruins do Creed Humphrey. Não foi, o Mahomes, ele sofreu 2 sacks. Eram 3 jogos seguidos sem sofrer sacks na pós-temporada. Ele evita muito bem sacks. Eu acho que ele protegeu melhor a linha ofensiva do que vice-versa nesse jogo, né? A forma como ele evita sacks, como ele evita pressões, é uma característica até subestimada do jogo do Patrick Mahomes. Mas as equipes trocam punches novamente até que os Ravens sofrem um fumble, né? Teve primeiro o avanço longo de 50 jardas do Zay Flowers, mas ele levanta e empurra o defensor dos Chiefs, fala na cara dele. Aí é taunting mesmo, né? Falta de provocação, não tem jeito. Aí o time avança 50 jardas, volta 15, continua com a bola, e aí tem o fumble do Zay Flowers, que é recuperado dentro da end zone pela defesa do Kansas City Chiefs, touchback, ele corta a mão reclamando dele mesmo, mas os Chiefs não conseguem aproveitar, vão pro punch, e aí o Lamar lança uma interceptação, o drive começou na linha de 1 jarda, o Lamar é sacado numa 3ª-1, mas consegue converter uma 4ª-3, passando pro Odell Beckham, tem um avanço longo com Nelson Agholor, mas aí um passe inexplicável, longo, numa marcação tripla, na direção do Isaiah Likely, não tem como defender o Lamar nessa jogada, acaba interceptado, um grande erro, e devolve a bola para os Chiefs ali já numa situação complicada, né? Porque ali o tempo já estava começando a acabar, 6 minutos para o fim do último quarto. Os Chiefs vão pro punch, os Ravens chutam um field goal ali, porque eles chegaram numa posição que a conversão ia ser difícil. Ali, você já tá num modo tão desesperado que eu não converter a 4ª descida ali, a probabilidade, né, versus que você precisa de um field goal e um touchdown para você empatar o jogo e levar pra prorrogação. Eu entendo ali a ida pro field goal. A equipe devolve a bola pros Chiefs, que conseguem avançar, e numa jogada brilhante do Patrick Mahomes pro Marquez Valdes-Scantling, numa 3ª-9, a equipe consegue o first down, que mata a partida, vitória do Kansas City Chiefs, que essa jogada eu até brinquei no Twitter, né, que foi o arremesso do Michael Jordan contra o Utah Jazz, né, para vencer o 6º título, né, foi uma jogada brilhante. A gente precisa ter a conversa sobre o Patrick Mahomes, né, eu tuitei sobre isso, né, depois do jogo. Pra mim, o Patrick Mahomes é o quarterback mais talentoso que já jogou na NFL. Significa que ele é o melhor de todos os tempos? Não. É o Tom Brady. Significa que ele é o maior de todos os tempos? Não. É o Tom Brady. Mas talento puro, na minha opinião, nunca existiu um quarterback tão talentoso quanto o Patrick Mahomes. Nunca um quarterback teve um recorte de 6 anos tão bons quanto esse do Patrick Mahomes, ainda mais os 6 primeiros anos como titular. Tem todas as ressalvas que vocês possam querer fazer. O Andrew Reid, o Travis Kelce, o Tyreek Hill. Mas num ano em que... Tudo bem, o Travis Kelce jogou muito bem nesse domingo, mas deu sinais de desacelerar. Péssimos recebedores além do Rashee Rice. Um ano que não foi tão bom do Andrew Reid. Quem leva esse time ao Super Bowl é o Patrick Mahomes. Claro, a defesa também ajudou muito, e a gente tem uma conversa sobre essa defesa também. Mas o Mahomes é um gênio. Nenhum outro quarterback você coloca nesse time
e esse time chega ao Super Bowl. Você pode colocar o Lamar Jackson, você pode colocar o Joe Burrow, você pode colocar o Josh Allen. Nenhum outro funciona tão bem quanto o Mahomes, carrega esse ataque nas costas, e a única coisa que falta pro Mahomes entrar de fato na discussão dos maiores da história é tempo. Ele já tá, mas os quarterbacks têm 12, 15 anos de carreira, por causa do Tom Brady, 20 anos de carreira, mas ele vai chegar lá. Vai ser necessário uma quebra no nível dele muito grande pro Patrick Mahomes não se tornar ali pelo menos um dos 5 melhores quarterbacks de todos os tempos. Eu acho que já existe um grande argumento para dizer que ele já está lá. Para mim, o Tom Brady é o maior quarterback de todos os tempos, e se você acha isso, você não acha isso, você tá achando errado. Ele é o maior quarterback de todos os tempos. Eu colocaria o Peyton Manning em segundo, mas eu acho que é justo colocar o Joe Montana em terceiro. Para mim, qualquer uma das opções está correta. E aí, eu acho que a gente vem ali com Dan Marino, que ele não tem as conquistas, mas você olha para os números do Dan Marino, o que ele fazia nos anos 80 e 90, numa era bem menos amigável aos quarterbacks, é negócio de outro mundo, o que o Dan Marino fazia, né? E aqui a gente não tá só contando títulos, né? É a grandeza do cara como jogador. E eu acho que o Mahomes tá nesse grupo. Eu colocaria o Mahomes nesse grupo, e aí depois vem outros caras como Steve Young, John Elway, Aaron Rodgers, Brett Favre, Johnny Unitas, falei Drew Brees, esse pessoal. Eu acho que a gente tá diante de um cara muito especial. Muito, 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 muito especial, e vai ser difícil para ele um dia superar o Tom Brady, porque por mais absurdo, ele pode chegar ao terceiro título dele já em 6 anos, que é um negócio de outro mundo. As odds dele chegarem a 7 Super Bowls não são boas, né? É muito difícil, é muito improvável. Não que ele precise igualar ou superar o Tom Brady em títulos para ele ser maior do que o Tom Brady, né? Mas eu tô falando aqui de uma questão da percepção do público, colocar ele como o GOAT. E o fato dele ter perdido 2 vezes pro Tom Brady, numa final de conferência e no Super Bowl, vai ser sempre usado contra ele, né? E é meio que, guardado as proporções, é como se o LeBron tivesse perdido 2 vezes pro Michael Jordan do Washington Wizards, no início da carreira do LeBron e na reta final da carreira do Michael Jordan, né? Só que eu não acho que é uma discussão tão simples assim, porque o Tom Brady derrotou o Patrick Mahomes 2 vezes, ele não pode ser ultrapassado pelo Mahomes. Eu acho que o Mahomes tem total condição de se aposentar como o GOAT do futebol americano, se manter essa trajetória atual. Eu acho que ele vai se tornar o maior de todos os tempos, mas a gente nunca sabe, né? Porque um dia o Travis Kelce vai se aposentar. E provavelmente o Andy Reid também não tem muitos anos pela frente ainda como head coach dos Chiefs, né? Ele pega o Andy Reid mais velho do que o Tom Brady pegou o Bill Belichick. E aí como é que vai ser essa segunda era dele no Kansas City Chiefs? Mas o que ele tá fazendo nesse... não sei nem se dá pra chamar de início de carreira. Essa primeira metade de carreira dele é um negócio absolutamente fenomenal. Coisa assim... Logo, essa discussão pode se tornar se ele é um dos maiores jogadores da história dos esportes americanos. Não apenas da NFL, do futebol americano. 28 anos ainda, ele vai fazer 29 só em setembro. Ele pode jogar mais 10 anos ainda. Não seria nenhum absurdo. Pode jogar, sei lá, mais 15 anos. Se ele chegar no nível do Tom Brady ali de loucura pela longevidade. É um negócio absurdo. Travis Kelce. Enfim, sendo o Travis Kelce que a gente lembra, né? Ele que não fez uma grande temporada pros padrões dele. Se a gente tá falando de termos históricos, pra mim ele é o segundo maior tight end de todos os tempos, atrás do Gronk apenas. E eu acho que a diferença dele pro Gronk não é muito grande. Jogadores bem diferentes, mas estão no mesmo nível. Fez um jogo absurdo contra essa defesa dos Ravens, que é muito boa, que tem muitas armas pra marcar ele. Tem o Kyle Hamilton, tem o Patrick Queen, tem o Roquan Smith, e ainda assim ele conseguiu aparecer com recepções em altíssimo nível de dificuldade, 11 alvos,
11 recepções, 116 jardas, um touchdown. Eu que apostei no over dele de 65 jardas, ganhei um dinheirinho, realmente fantástico. E agora a gente chega à defesa do Kansas City Chiefs. Não, vou falar sobre o Ravens também, mas que atuação brilhante da defesa dos Ravens, né? O Steve Spagnuolo, ele é meio que o ingrediente especial dessa dinastia, porque ele chega nos Chiefs num ponto da carreira que ele já havia fracassado como head coach. Ele foi muito mal. Ele foi o coordenador defensivo dos Giants no primeiro Super Bowl. Trabalho brilhante. É contratado como head coach pro St. Louis Rams e vai muito mal como head coach. São 3 anos, ele vence 10 jogos e perde 38. Então, pela idade dele, 64 anos, é difícil ele ter uma segunda oportunidade, né? Porque ele foi muito mal como head coach. Então, se ele tivesse 54 anos, se ele tivesse 49 anos, ele poderia ter sido contratado como head coach em algum momento nessa passagem dele pelo Kansas City Chiefs. Mas como ele tá nesse estágio da carreira, ele tá lá desde 2019 e não tem nenhuma perspectiva de sair de Kansas City. Ele vai sair de Kansas City se um dia os Chiefs decidirem demitir ele, se um dia o Andy Reid se aposentar, ele decidir ir junto, ou quando ele decidir se aposentar. E ano após ano após ano, essa defesa joga acima do que a gente espera. E esse ano, com o maior nível de talento que eles tiveram na era Patrick Mahomes, uma decisão consciente da equipe de investir na secundária em jogadores jovens. A secundária foi fantástica esse ano e eu falei que seria um problema para os Ravens, essa marcação da secundária dos Chiefs. O Chris Jones fez um jogo muito bom, Josh Kalafdis apareceu muito bem, Nick Bolton jogou bem. Foi uma atuação brilhante, a equipe mandou blitz na hora certa, conseguiu manter o Lamar Jackson dentro do pocket, minimizando o estrago dele como corredor. E ele é um grande coordenador defensivo. Fantástico, um dos melhores da era dele. E esse ano comandou uma das melhores defesas da NFL, né? A gente falava muito da defesa do Baltimore Ravens, mas a defesa que brilhou mais foi a do Kansas City Chiefs. O Mike McDonald, que é o coordenador defensivo dos Ravens, deve se tornar head coach. Se bem que eu não sei, né? Porque o Ben Johnson deve assumir o Washington Commanders, tudo indica isso. E tá muito com um cara que vai ser o Dan Quinn, o head coach do Seahawks. Então ele tem chances boas de ficar em Baltimore. Mas ele é o nome quente de head coach. Mas quem foi a melhor mente defensiva nesse domingo foi o Steve Spagnuolo. Playoff Spags, como o pessoal chama ele no Twitter. Do lado do Baltimore Ravens, né? Eu não vou... Lamar pipoqueiro, nunca vai... Se você espera isso do seu podcast, você tá no podcast errado, né? Porque a gente tem... torcedor pode ser imediatista, pode chamar de pipoqueiro, pode fazer o que você quiser. Eu aqui, na minha posição como analista, como jornalista, eu tenho que dar uma opinião um pouco mais fria. E eu realmente acredito nisso, né? Que o pessoal que escuta o podcast regularmente sabe que eu falo isso, né? O cara tem fama de pipoqueiro, que perde nos playoffs até que ele vence. Eu não acho que tem alguma falha estrutural no jogo do Lamar Jackson que faça ele não poder vencer nos playoffs, né? Ele é um cara que ele se machucou nos últimos 2 anos, ele tem basicamente 2 idas aos playoffs nesse nível, né? Que ele era o quarterback em 2018, mas ele se torna titular na reta final, não era o Lamar que a gente tem hoje. Ele evoluiu muito esse ano, vai ser o MVP com justiça, mas jogou mal. Enfrentou o maior quarterback de todos os tempos, com uma atuação defensiva brilhante do Kansas City Chiefs e jogou mal. Não quer dizer que ele... o Lamar é pipoqueiro, nunca vai conseguir vencer. Não, ele... Às vezes você joga mal, né? Eu sei que não é vai ser o discurso, vai ser assim, né? Vai ser, o Lamar pode ou não vencer o grande jogo, ele tem que mudar o jeito de jogar e tal. Não, eu acho que jogou mal. E eu coloco mais essa derrota... Claro, ele é um quarterback, recebe aí 50 milhões de dólares. Ele vai sempre ter a responsabilidade. Mas eu achei que o plano de jogo do Todd Monken, coordenador ofensivo da equipe, foi muito ruim.
muito ruim mesmo, porque o Todd Monken chega pra consertar o ataque do Baltimore Ravens depois de alguns anos defasados com o Greg Roman, né, como coordenador defensivo. Os efeitos iniciais são até mais rápidos do que eu esperava, tanto que o Lamar Jackson vai voltar a vencer o MVP, mas no jogo mais importante eu achei que ele deixou muito a desejar. O Gus Edwards e o Justice Hill correram 6 vezes com a bola, não entendo por que disso. O Lamar Jackson correu 8 vezes com a bola, se eu não me engano, 1 ou 2 só desenhadas. Por que não teve mais corrida desenhada pro Lamar? A equipe não conseguiu estabelecer um ataque aéreo sem ser com Zay Flowers, e mesmo assim, muito das 115 jardas que ele conseguiu no jogo foram aquele avanço longo, que depois ele botou tudo a perder com aquela falta. Tudo a perder não, parte a perder com aquela falta. Achei que foi um jogo muito ruim. A defesa jogou muito bem, mas foi um jogo muito ruim no ataque, que passa pelo coordenador ofensivo, passa pelo Lamar e passa pelo John Harbaugh também. É responsabilidade do John Harbaugh o ataque jogar melhor. Ele é o head coach. Mas, enfim, eu acho que a equipe ainda tá numa boa posição para competir na próxima temporada. Não entraria em pânico. Foi um jogo ruim. O problema é que foi na final da AFC. Vamos passar pra parte 2 agora, falar da final da NFC, vamos falar do Super Bowl. Não deixem de escutar, não deixem de se tornar apoiadores. Então, até lá. Depois de estar perdendo por 17 pontos no intervalo, os 49ers viraram e derrotaram o Detroit Lions pelo placar de 34-31. Um jogo de 2 tempos bem distintos. O primeiro dominado pelo Detroit Lions, o segundo dominado pelo San Francisco 49ers. E foram os 49ers que venceram. Um grande segundo tempo, mais uma vez do Brock Purdy, né? Ele que foi bem no segundo tempo contra os Packers, bem melhor do que no primeiro tempo. E aqui de novo, ele jogou muito bem no segundo tempo, correu com a bola algumas vezes, que é algo que a gente não espera do Purdy. E a equipe como um todo, né? Depois de um primeiro tempo horrível, que deu tudo errado basicamente, a defesa foi tenebrosa, a equipe mudou da água pro vinho nesse lado da bola. Foram apenas 7 pontos do Detroit Lions ali já no modo desespero, e o ataque engatou. Como eu falei, o Purdy jogou bem, Deebo Samuel jogou bem, o Brandon Ayuk fez uma das grandes recepções, acho que vai ser uma das grandes recepções da história da NFL. Não acho que é um absurdo a forma como a bola bate no capacete do defensor e cai na mão dele. Ele não cai na mão dele, ele tem que fazer a recepção ainda. Realmente um grande jogo. Eu sinto que esse é um jogo que eu tenho que passar pelos lances antes de entrar nos pontos, né? Porque eu sei o que é o discurso desse jogo depois do que aconteceu, das decisões de quartas descidas. Vocês sabem que eu sou um cara que defende bastante as quartas descidas e vai ser um grande tópico. Eu sinto que vai ser bem chato nos próximos dias essa discussão. Eu vou falar sobre isso durante o jogo, mas vamos entrar no jogo logo, porque eu acho que é uma partida, como eu falei, tem um andamento bem distinto, né? Um primeiro tempo dominado pelos Lions, que a equipe correu, se eu não me engano, foram para 120 jardas, 140 jardas na metade do segundo quarto, né? Tudo que eles queriam fazer pelo chão, eles conseguiam. Dave Montgomery, o Jeremy Gibbs correndo muito bem com a bola. Teve corrida do Jameson Williams, né? O touchdown de 42 jardas, que abriu o jogo, né? O placar do jogo foi o primeiro touchdown dos Lions. No segundo drive, os 49ers foram conservadores, chutaram um field goal longo numa 4-6 e a bola puniu a equipe. Nesse mesmo drive, o Brandon Ayuk basicamente agiu como defensive back para evitar uma interceptação do Brock Purdy. Teve um passe muito bonito do Brock Purdy pro Deebo Samuel, que ele levou uma porrada. Até meu amigo Alisson colocou no Twitter que pareciam os passes do Kirk Cousins, né? Cousins que faz isso muito bem, né? Ele aguenta até o último milésimo de segundo, se livra da bola, o passe vai perfeito, mas leva uma baita pancada. Mas a equipe chuta um field goal errado. O kicker da equipe, que teve um péssimo ano, né? Jake Moody, escolha de terceira rodada, errou o chute. Os Lions fazem um touchdown na campanha seguinte, de novo fazendo o que queriam pelo chão, sem qualquer
dificuldade, né? A defesa do 49ers foi muito empurrada contra o Green Bay Packers e começou sendo muito empurrada nesse jogo. O Dave Montgomery consegue o touchdown depois de um drive longo, 11 jogadas, 5 minutos e 20 de posse de bola. Os 49ers respondem com um touchdown. Teve um passe bonito do Brock Purdy pro Kyle Juszczyk. Depois teve um avanço longo, um passe curto pro Christian McCaffrey. E termina com o touchdown do Christian McCaffrey. 14-7. Os Lions vão pro primeiro punch, mas mesmo nesse drive de punch teve uma conversão de terceira descida para 10. Os Lions converteram muitas terceiras descidas longas. No drive seguinte, Brock Purdy é interceptado. O que aconteceu? O Brock Purdy no primeiro tempo ele estava recebendo muita pressão ali no momento ali dele se livrar da bola, né? Eu citei aquele lance que ele leva uma baita pancada logo depois que faz o passe e estava atrapalhando os passes, até que ele teve um passe que a pressão chegou, o defensor bateu no braço do Purdy quando ele estava se livrando da bola, ele não conseguiu plantar o pé da frente e nesse acabou interceptado. Foi uma interceptação do Malcolm Rodrigues. Foi até um destaque na pré-temporada, né? Quem assistiu ao Hard Knocks lembra dele, o Rodrigo, o apelido dele. Mas os Lions recuperam a bola, convertem mais umas terceiras descidas longas e abrem 21-7 com um touchdown do Jahmyr Gibbs, que foi vergonhoso pro 49ers, né? Ninguém conseguia chegar perto e quando conseguia, muitos tackles errados. No drive seguinte, o ataque do 49ers parecia um pouco afobado, vão pro punch e os Lions recebem a bola de volta. Quantos minutos pro fim do primeiro tempo? Deixa eu ver aqui. 4:59, gastam bastante o relógio, mas no final eles resolvem chutar um field goal curto na linha de 3 jardas, quarta para gol, que bota o placar em 24-7. Eu acho que eles deveriam ter tentado o touchdown. E pode ser fácil dizer isso em retrospecto, mas é o exercício que a gente está fazendo aqui, né? Analisando o jogo. Não tem problema com a decisão do field goal, mas faz mais sentido com que é esse time tentar ali virar a faca, né? Como diria o Maestro Júnior. Em retrospecto, foi uma oportunidade de virar a faca que a equipe desperdiçou. Os 49ers recebem a bola no início do primeiro tempo, chutam um field goal. Depois, aí uma das polêmicas decisões do Dan Campbell, uma quarta descida, foi um passe incompleto na linha de 28 jardas, na verdade, do campo de ataque, quarta para 2 jardas, chamada perfeita, decisão não tem problema nenhum, mas o Josh Reynolds sofre um drop. As analytics iam dizer que o Josh Reynolds sofreria um drop? Não, mas tá dentro, tá calculado ali no risco e a equipe não consegue converter. No drive seguinte, tem o avanço de 51 jardas do Brandon Ayuk, que a bola bate no capacete do Vildor, defensive back do Detroit Lions, e ele consegue fazer uma recepção absurda, aquelas jogadas históricas ali, tipo recepção do David Tyree, recepção do Julian Edelman no Super Bowl 51, esse nível que a gente tá falando. E depois o próprio Brandon Ayuk num passe curto do Brock Purdy faz o touchdown, 24-17. Jogada seguinte do ataque dos Lions, fumble do Jahmyr Gibbs, recuperado pelos 49ers, coloca a equipe já ali perto da red zone, e os 49ers empatam o jogo 24-24. Punch do Detroit Lions, field goal do San Francisco 49ers, field goal de 33 jardas do Jake Moody. Teve um passe absurdo do Brock Purdy pro Kyle Juszczyk. 2 sacks matam o drive basicamente dos 49ers, já não tiram do alcance do field goal, mas eles chutam o field goal, vão pra liderança no placar pela primeira vez no jogo, 27-24. E aí vem a quarta descida. Antes tem um avanço longo do Jameson Williams, uma recepção que ele ia fazer a recepção, aí ia virar interceptação, aí ele consegue tirar a bola da mão do defensive back do 49ers. Ele dropa o que seria ali um avanço bem longo, ou talvez um touchdown, num flea flicker, né, que é aquela bola que o Jared Goff finge que dá a bola pro running back, e o running back joga a bola de volta para ele tentar o passe, normalmente o passe longo. Os Lions vão para uma 4ª para 3 na linha de 30 jardas do campo de ataque.
não conseguem converter. Vamos lá. É o assunto que vocês querem ouvir. Antes de falar sobre a minha opinião sobre as quartas descidas do Dan Campbell, lembrar que tá rolando uma promoção de Super Bowl. Por apenas R$50, você tem acesso aos conteúdos exclusivos para apoiadores por 6 meses. Um baita desconto, pagamento por Pix. Aqui no podcast Cara dos Esportes, a cobertura da NFL não para com o Super Bowl. Tem mercado de contratações, draft, muita coisa pra gente discutir durante a off-season. Promoção válida apenas para novos apoiadores. Envie o Pix para a chave caradosesportes@gmail e manda o comprovante por WhatsApp pelo número 21 99 896 3383, ou vai ter o link também na descrição. Vou deixar todas essas informações na descrição do podcast. É uma forma de você ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, e você vai ter acesso à off-season inteira dos conteúdos exclusivos para apoiadores. Então corre lá, não deixe de aproveitar essa promoção. As decisões do Dan Campbell, não tem problema. Eu acho que a equipe teve azar. E, no geral, quando você agrupa tudo, os Lions tiveram muito azar no segundo tempo. Tiveram drop, não conseguiram converter uma 4-3. Teve drop do Jameson Williams, e eu acho que foi azar. E eu não tenho problema nenhum. Eu tenho mais problema dele não ir pra aquela no final do primeiro tempo do que essas duas que ele não foi. Eu acho que você tem como defender ele ter tentado chutar o field goal nessa segunda, né, com 7 minutos pro fim. Ali você empata o jogo. Mas não foi assim que o Detroit Lions chegou na final de conferência. Os Lions chegaram na final de conferência porque o Dan Campbell é um dos head coaches mais agressivos. E ele não é agressivo por ser agressivo. Ele tem uma filosofia, ele segue uma matemática bem objetiva. O problema é quando, por exemplo, o Brandon Staley, ele vai em algumas, não vai em outras, é ultra agressivo em algum momento, conservador em outro. Os Lions não, os Lions sabem o que eles vão fazer e às vezes dá errado, tá dentro da matemática das tentativas de quarta descida. Ninguém vai pra quarta descida porque tem uma garantia que você vai acertar. E os Lions poderiam ter perdido esse jogo mesmo chutando field goal nesse momento da partida. Quando você calcula a probabilidade de vitória, e era uma vantagem muito pequena, era basicamente irrisória, era 0,3% entre chutar o field goal e ir pra quarta descida, tá tudo calculado. E eu não acho que foi um erro. Eu acho que ele jogou. Eu acho que seria um erro maior ele virar conservador nesse momento. Ele tentou. É como os Lions jogam. Não deu certo. Os Lions, se você bota um Dan Campbell mais conservador como head coach dos Lions, eu apostaria bastante dinheiro que os Lions teriam uma campanha pior. Acho que no geral a equipe... Eu sempre falo isso. Quando você é sempre agressivo, no geral, você sai... Minha voz tá... Problemas. Você sai como vencedor. E... Claro, você pode falar, vou mudar a decisão específica aqui, e aqui você teria ido pro Super Bowl. Mas não é assim que funciona. Você vai, ao longo de uma temporada, e você escolher momentos ali que... Esse eu quero seguir a matemática, esse eu não quero seguir a matemática, não é como funciona. E quando você não segue essa filosofia, pode dar errado também. A gente tá falando sobre isso porque deu errado tomando a decisão mais agressiva. Então é um tópico chato, é um tópico batido, mas as pessoas que tendem aí com a tradição do futebol americano, né, ser mais conservador, chutar mais field goal, ir pra punch, as pessoas vão... É a hora delas, né? E não acho que tá errado, né? Você tem esse seu ponto de vista, você pode achar o que você quiser, futebol americano, pra ser divertido, não tá falando sobre coisas que impactam a nossa vida de verdade, mas eu, sinceramente, eu discordo completamente que o Dan Campbell errou. E, por exemplo, deu certo com o Kansas City Chiefs. Se os Chiefs vão pro punch ali naquela primeira campanha, que eles tiveram uma quarta descida,
será que eles teriam vencido o jogo? Mas essa não entra na discussão essa. Eu acho que a gente teve um exemplo de jogo, o do Kansas City Chiefs, que foi 100% correto e deu certo pro Kansas City Chiefs, e teve outro que deu errado, a decisão quarta descida. E por ser o último jogo que aconteceu no domingo, vai ser uma discussão. As analytics foram longe demais e tal, não sei o quê. E eu digo mais. Nos Estados Unidos, eu acho que muita dessa conversa de analytics, de ser prejudicial ao esporte, é influenciada pela discussão na imprensa dos Estados Unidos. E foi um ponto, eu não lembro qual podcast, acho que foi o Pardon My Take, que eles falaram isso. É um ponto que eu já falei aqui no podcast, que é o seguinte: as analytics, que eu acho que usar o termo as analytics virou um bicho de 7 cabeças. A análise de dados, ela mudou bastante o beisebol e o basquete. Beisebol é basicamente home run, ou até aumentou um pouco agora com mudanças nas regras, mas por muito tempo parou aquele negócio ali de avanços mais curtos e tentar roubar uma base e tal, não sei o que. Fez o jogo ficar mais chato de assistir. Tanto que a Major League Baseball mudou as regras pra incentivar mais roubos de base e tal, não sei o que. No basquete, basicamente eliminou o jogo ali. Não eliminou, mas reduziu drasticamente o jogo de costas para cesta, de arremessos de meia distância. E basicamente hoje, porcentagem absurda, gigantesca dos arremessos são arremessos de 3 ou bandeja enterrada. Também tornou o jogo mais uniforme. Então tem mais variação, tem menos variação, desculpa, de estilos. Dá pra discutir que tornou o jogo também um pouco mais previsível. No futebol americano, a análise de dados defende um estilo de jogo que é melhor de se assistir. Mais passes, mais arriscar a quarta descida, menos field goal, menos punch, menos corrida. Faz o jogo ser mais vistoso. Então tem essa vantagem ainda o futebol americano. Então eu discordo completamente que as analytics estão acabando com o futebol americano e tal. Eu acho que o Dan Campbell tomou a decisão certa, a decisão que ele vinha tomando ao longo da temporada, e acabou que deu errado. Tá dentro das probabilidades. Acontece. Eu acho que você vive com esse resultado. Você teve fumble e drop do Josh Reynolds, drop do Jameson Williams, teve outro drop do Josh Reynolds, uma 3ª-10 também. Os Lions perderam por causa disso. Eles poderiam ter vencido o jogo. Você corta um desses drops, né? Então, colocar a culpa na análise de dados eu acho errado. Os 49ers pegam a bola de volta, fazem um touchdown. Teve uma corrida longa nesse drive do Brock Purdy, que foi espetacular. 34-24, os Lions conseguem um touchdown ali no modo desespero, mas acabam tendo que chamar um tempo, e ali o tempo basicamente elimina a chance do time recuperar a bola sem ser com onside kick. Até foi um bom chute do Michael Badgley, mas não conseguiu ser recuperado, e os Lions perdem o jogo. 49ers gastam o relógio, vencem a partida. Como eu falei, um grande segundo tempo do Brock Purdy, um grande segundo tempo do Kyle Shanahan também. Eu achei que ele chamou um jogo bem melhor na segunda etapa. A defesa jogou melhor também, que até acho que jogar pior do que jogou no primeiro tempo era impossível. O Chase Young melhorou bastante no segundo tempo, ele que fez 6 quartos de futebol americano bem complicados, né? Os 4 contra o Green Bay Packers e os 2 primeiros contra o Detroit Lions. Mas eu realmente acho que foram muitos erros, muitos azares do Detroit Lions, né? E os 49ers voltaram a jogar como 49ers. Não vejo um grande ajuste. Eu acho que o ajuste foi, a gente é o San Francisco 49ers. A gente tem o melhor corpo de skill positions da NFL. A gente tem um excelente chamador de jogadas. A gente tem um quarterback que é muito bom. Vamos jogar como a gente joga. E eles fizeram isso. O Brock Purdy, cara, ele é um exemplo clássico do quarterback, do jogador em geral da NFL, como que eles carregam o estigma do draft pra sempre. Porque se ele fosse uma escolha de primeira rodada, o hype ao redor do Brock Purdy seria muito maior.
A conversa era que ele não só conseguia jogar bem quando o time tava bem, atrás no placar ele derretia e tal. E o que eu sempre falo aqui, o jogador é um pipoqueiro até ele não pipocar, até ele vencer nos playoffs. Um jogador não consegue virar uma partida importante até ele conseguir virar. Foi o que aconteceu com o Brock Purdy. Ele vira o jogo, claro, não ele, mas ele leva os 49ers à virada contra os Packers. E novamente ele é parte importante da virada agora contra o Detroit Lions, né? O que ele fez nesse drive, último drive do touchdown, que ele converte uma terceira descida para 3 com uma corrida longa, foi coisa de quarterback de alto nível. Ele jogou a temporada inteira como um dos 10 melhores da NFL. E ele fez mais um jogo fantástico. Quer dizer, fez mais um segundo tempo fantástico. O Christian McCaffrey jogou muito bem. Deebo Samuel jogou muito bem. O George Kittle, 2 recepções, mas 2 recepções gigantescas. Mas ele é a peça que conecta esses jogadores de skill positions, o que o Jimmy Garoppolo não conseguia fazer consistentemente. Ele fez no ano que os 49ers chegaram no Super Bowl, mas ele é um cara que se machuca muito, e quando voltou de lesão não voltou tão bem. O Brock Purdy tem sido mais consistente, o Brock Purdy consegue improvisar melhor do que o Jimmy Garoppolo, essa é a principal diferença, e a gente tem visto isso. Eu acho que é uma grande diferença nesse jogo. O Goff, quando a jogada quebra, eu sempre acho que vai dar merda. Ou ele vai lançar uma interceptação ou vai jogar a bola no chão. O Brock Purdy, ele consegue progredir mais nas leituras dele e usar as pernas se for necessário. O Jared Goff é uma estátua. E ele não só é uma estátua em termos de não conseguir avançar correndo com a bola, mas ele também não... Isso desde os Rams, né? Tinha aquela estatística clássica, né? Que rating dele na primeira leitura, o melhor da NFL. Rating dele na segunda, terceira, quarta leitura, um dos piores. E ele ainda é esse quarterback. Ele é um quarterback bom. Muito bom. Acima da média. Mas ele não consegue, quando a jogada quebra, criar alguma coisa. Ele não consegue ir pro terceiro alvo dele conseguir um avanço longo com consistência. E essa foi a diferença dele pro Brock Purdy. Acho que o Brock Purdy jogou melhor do que o Goff. Um jogo apertadíssimo. E por isso a equipe conseguiu a vitória. O Nick Bosa jogou bem, 2 sacks pra cima do Goff. E eu realmente acredito que os Lions tiveram muito azar nesse domingo. Poderiam ter jogado melhor. Essa derrota, por mais que eu tenha citado essas questões do Goff, eu coloco mais realmente nos drops. Acho que são 3 drops gigantescos. E é uma defesa que é ruim. Uma defesa que o tempo todo eu falava. Uma secundária muito fraca. Defendeu... Segurou bem as pontas no jogo terrestre por algum tempo. No segundo tempo tudo foi por água abaixo. Mas não marcou bem o Deebo Samuel no segundo tempo. Teve um baita azar com o Brandon Ayuk. E em geral não conseguiu gerar muita pressão no Purdy no segundo tempo. É o grande ponto que os Lions precisam mudar. Precisam melhorar a defesa. Só que aí vem pro ponto que eu acho que não é eu querendo ser copo meio vazio, é questão de ser realista. Eu não tenho um nível muito grande de confiança que esse ataque vai continuar sendo ali um dos, 7 melhores da NFL sem o Ben Johnson. Não consigo acreditar, e o que eu acho que é bem dolorosa essa derrota na final de conferência, porque o Ben Johnson vai se tornar head coach. Ao que tudo indica, ele está muito próximo de um acerto com o Commanders. Pode ser aquele meme, pode ser que você esteja escutando e o Ben Johnson, coordenador ofensivo dos Lions, já ter sido anunciado pelo Commanders. Eu não tenho confiança que o Goff vai conseguir manter esse nível com outro coordenador ofensivo. Esse corpo de recebedores não é espetacular, apesar do Jameson Williams ter jogado bem nesse domingo. Acho que é um bom trio. Jameson Williams precisa ser mais consistente. O Amon-Ra St. Brown é espetacular, Sam Laporta é espetacular, mas precisa que o Jameson Williams suba o nível. E sem o Ben Johnson, eu tenho medo. Eu acho que é um time que é grande candidato a cair de nível no ataque no ano que vem. E, de novo, por isso que
torna essa derrota ainda mais dolorosa se você é o Detroit Lions. E sobre o 49ers eu vou fazer uma pausa e a gente volta falando um pouquinho sobre o Super Bowl, linhas de apostas e minhas expectativas para esse jogo. 4 anos depois a gente vai ter San Francisco 49ers contra Kansas City Chiefs novamente no Super Bowl. Foi o Super Bowl 54 da temporada 2019, no dia 2 de fevereiro de 2020, em Miami. Os Chiefs venceram por 31-20, Patrick Mahomes foi o MVP daquela partida. Foi um jogo... O placar parece um pouco mais elástico do que realmente foi um jogo bem apertado, que os Chiefs deslancharam no último quarto. Teve aquela recepção longa aquele passe longo que poderia ter sido pro Emmanuel Sanders, que Jimmy Garoppolo erra e poderia ter mudado a partida, com aquele time dos Chiefs ainda com o Tyreek Hill, com o Travis Kelce, que não jogou tão bem naquele jogo, 6 recepções para 43 jardas. Mas esse time dos 49ers, muitas peças parecidas, né? Deebo Samuel, George Kittle, Kyle Juszczyk. A grande mudança é que eles têm um quarterback melhor. E sim, um quarterback melhor. O Brock Purdy é um quarterback superior ao Jimmy Garoppolo. E um amigo meu hoje me perguntou, esse time do 49ers atual é melhor do que o do Super Bowl 54? Eu acho que é o mesmo nível. Porque a defesa daquele 49ers da temporada 2019 era muito melhor. Era uma defesa comandada pelo Robert Saleh, né, que se tornaria head coach do New York Jets. Tinha o Richard Sherman como cornerback, que fez uma excelente temporada. Tinha o Emmanuel Mosley também, um bom cornerback. Tinha o Fred Warner já jogando num nível altíssimo, Dre Greenlaw, Nick Bosa. Tinha o DeForest Buckner ainda. Então era uma defesa bem melhor. Mas esse ataque, na minha opinião, é melhor. Tem o Trent Williams, tem o Brandon Ayuk, o Brock Purdy, como eu falei, é um quarterback melhor que o Jimmy Garoppolo. Então, tem o Christian McCaffrey, ao invés do Tevin Coleman como running back. Então eu acho que o ataque atual, eu acho que fica elas por elas. Acho que atualmente tem um ataque melhor. Naquele ano tinha uma defesa bem melhor. E eu acho que a diferença meio que se corta ali. Eu acho que fica mais ou menos elas por elas. O time dos Chiefs é o oposto. Aquele ataque era melhor. Era uma linha ofensiva melhor, com Eric Fisher e Mitchell Schwartz de tackles. Tinha o Tyreek Hill ainda, tinha o Sammy Watkins, o Travis Kelce, uma versão melhor do Travis Kelce. O Patrick Mahomes já no altíssimo nível. Tá mais experiente hoje, mas já tava jogando um nível absurdo. E essa defesa é bem melhor, né? Nem se compara, uma defesa bem melhor. Então acho que no geral também fica meio que elas por elas, assim. Tipo, 2 times diferentes dos que se enfrentaram no Super Bowl 54, mas 2 times, no geral, nível parecidos. Os 49ers abriram como favoritos e me surpreende. E pouco tempo eu olhei, comecei a gravar o podcast, aí cheguei nessa parte aqui, já caiu a linha. Os 49ers abriram como favoritos por 2,5 pontos, já caiu para 1,5. Vitória dos 49ers tá pagando 1,83, dos Chiefs tá pagando 2, over-under de pontos 47,5. O jogo vai ser em Las Vegas, no estádio do Las Vegas Raiders. É um jogo que eu vou querer estudar. Ainda bem que a gente vai ter 2 semanas pra destrinchar, vai ter muita coisa pra falar, porque é um jogo que tem muitos pontos interessantes. Como, por exemplo, o que a defesa dos 49ers fará contra o Travis Kelce. Pode não ser o mesmo Travis Kelce, mas a gente viu o que ele fez contra uma defesa bem melhor do Baltimore Ravens, né? E do lado do Kansas City Chiefs, eles têm na teoria os nomes para encaixar com o Brandon Ayuk, Deebo Samuel e George Kittle, mas na prática é mais difícil do que no papel. Mas eu ainda assim acho que é um bom matchup pro Kansas City. Assim, os Chiefs estão equipados para enfrentar esse ataque dos 49ers tão bem quanto acho que qualquer outra defesa. Mas a gente não foi o caso nesse domingo, mas a gente já viu essa defesa dos 49ers do Kansas City Chiefs ser um pouco empurrada no jogo terrestre, né? Então o que eles vão fazer? Os 49ers vão conseguir gerar pressão no Patrick Mahomes. O Mahomes é muito bom limitando isso. E a linha defensiva dos 49ers não tem jogado bem, né? O
O Chase Young vai ter que... Ele fez um bom segundo tempo, mas ele vai ter que segurar mais as pontas no jogo terrestre, né? Porque os 49ers... Eu confundo. Os Chiefs podem... Já tá de madrugada aqui, né, gente? Os Chiefs podem causar estrago com o Isaiah Pacheco. Não no nível do Christian McCaffrey, mas conseguem. Então é um jogo com muitas particularidades. Muitas particularidades. Eu não gostaria de ver essa defesa dos 49ers confiando muito nos seus linebackers contra o Travis Kelce. Eu acho que ele mostrou que ele precisa ser mais respeitado do que isso. Enquanto os Chiefs precisam... Assim, os edge rushers jogaram bem nesse domingo, só que não é todo o jogo, né? A lesão do Charles Omenihu é importante. Vamos ver se ele vai estar pronto pro não o próximo domingo, o outro domingo, né? Dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval, inclusive. O Chris Jones vai ter que ter um jogo magistral como ele é capaz. E os 49ers precisam evitar situações claras de passe, né? Como eles são capazes de fazer. Porque se tiver dropbacks longos, terceira para 10, segunda para 11, esse tipo de coisa, facilita a vida do Chris Jones e é um mismatch ele contra o interior da linha defensiva dos 49ers. E imagino que em situações claras de passe ele pode se alinhar no lado esquerdo da defesa, batendo com o Colton McVitz, né? Fugindo do Trent Williams. Então são todos matchups bem interessantes e vai ter uma cobertura bem intensa, bem especial no podcast Cara dos Esportes. Não deixe de aproveitar a promoção para se tornar apoiador, ter acesso a conteúdos exclusivos. A gente vai ter convidado especial ao longo da semana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, e em especial você que escutou o podcast pela primeira vez, está começando a acompanhar futebol americano agora. Espero que tenha gostado. Foi um grande domingo, 2 grandes jogos. Podcast sobre a NFL volta na madrugada de terça para quarta. Tem episódio de NBA amanhã, na madrugada de segunda para domingo. Então, até lá. Tchau.